Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou One Piece, todos os créditos a seus devidos criadores. Fanfic criada por The Autor e Eastered. Links na descrição do vídeo. Sim. Eu tenho uma irmã. Capítulo 2. Apresentando os três irmãos. Quando ela percebeu que estava prestes a passar por sua segunda vida em um mundo completamente diferente de sua primeira vida nas Nações Elementais, Uzumaki Naru não conseguiu descrever bem seus sentimentos. Ela se lembrou de morrer nos braços de Sakura com o resto do time 7 original lá. Foi quando eles acabaram de salvar todo o mundo Shinobi, derrubando os inimigos que também incluíam uma maldita deusa de todas as coisas. Então, quando ela morreu, ela naturalmente esperava acabar no mundo puro e ser recebida por pessoas como seus pais falecidos, Ero Sennin e até mesmo Neji. Mas não. Em vez da chamada Terra Pura, ela abriu os olhos pela primeira vez desde que morreu, apenas para ver que estava em um ambiente muito desconhecido. E em vez dos rostos de seus pais, ela foi saudada com a visão chocante de dois homens desconhecidos olhando para ela como se ela fosse algum tipo de criatura estranha. O pior é que ela não conseguia nem mexer o corpo como queria. Ela não conseguia se levantar, diabos, ela não conseguia nem falar. A única coisa que saiu de sua boca foram alguns sons sem sentido que a lembraram daqueles que os bebês sempre fazem. De repente, ela congelou em seu pensamento. Bebês. Naru tentou se acalmar e se forçou a ignorar os homens estranhos e observar os arredores. Quando ela se acalmou o suficiente, ela percebeu que estava deitada dentro do que parecia ser uma gaiola de madeira, mas sem nada no topo. Ela mexeu o pescoço e teve um vislumbre de uma mão gorducha que ela soube instantaneamente que era dela, mas ao mesmo tempo não era dela. Ela levou alguns momentos para perceber que a gaiola de madeira era na verdade um berço para bebês, e que ela estava de fato no corpo de um bebê. Um bebê recém-nascido, para ser exato. Que diabos é essa situação, Tebaio? Ela não sabia que tipo de cara ela fez no momento, mas os dois homens desconhecidos de repente começaram a falar um com o outro em uma língua muito estranha que soava sem sentido aos seus ouvidos. A confusão total de sua situação e o arrepio que ela sentia por ser encarada por estranhos de repente despertou o instinto de bebê dentro dela. Então, ela acabou chorando. Seu súbito ato de chorar, ela amou os dois homens enquanto eles trocavam mais palavras antes que um deles, o mais velho entre os dois, a pegasse e cuidadosamente a aninhasse em seu grande braço musculoso, enquanto a outra mão era usada para enxugar as lágrimas dela. Surpreendentemente, apesar de sua aparência rude, ele foi bastante gentil ao lidar com ela. Mas Naru não teve tempo de se preocupar com isso, pois ela ainda estava ocupada enlouquecendo. Por que diabos estou chorando? E me coloque no chão, caramba! Cala a boca. Estou tentando dormir. Uma voz familiar de repente tocou dentro de sua cabeça, fazendo-a congelar. Ainda chorando no braço do velho, ela respondeu imediatamente em sua cabeça. Kurama. Isso é você. Um suspiro familiar, ela ouviu antes que a voz dentro de sua cabeça dissesse sim, sou eu. Agora pare de chorar. Você está me dando dor de cabeça. Kurama. Enquanto Naru estava tendo suas próprias lutas internas, os dois homens ainda conversavam. Esta é a primeira vez que ela abre os olhos e imediatamente chorou ao ver você. Bavalhahaa. Não podíamos ter certeza de que ela não chorou por sua causa. Ha! Como se... Olhe como ela está calma em meus braços. De fato. O bebê em seu braço realmente parou de chorar quando sentiu a sensação reconfortante de ser balançado para frente e para trás. Claro, isso tinha a ver principalmente com a presença familiar de Kurama que a deixava à vontade, mas ela sentia algum tipo de conexão com esses dois estranhos. Considerando sua situação, ela se perguntou se esses dois tinham algum tipo de relação com esse corpo, seu novo corpo. A percepção de que ela estava começando a aceitar sua realidade em pouco tempo meio que a perturbou um pouco, mas pelo menos ela estava calma agora. Os dois homens continuaram a conversar naquele idioma desconhecido. Naru, que obviamente não conseguia entendê-los, optou por observá-los com atenção.
Aquele que a segurava era obviamente mais velho que o outro. Ele tinha alguns fios grisalhos entre os cabelos pretos, barba e uma cicatriz sobre o olho esquerdo. O outro homem tinha longos cabelos pretos rebeldes e tinha uma tatuagem vermelha no lado direito do rosto. Ambos tinham aquela ferocidade em seus olhos, mas mesmo isso não conseguia esconder a afeição calorosa que ela podia ver neles. De repente, ela bocejou enquanto repreendia esse corpo por ser tão fraco e por se cansar tão facilmente. Enquanto seus olhos se fechavam lentamente, ela viu o homem com a tatuagem vermelha olhando para ela com carinho transbordante em seus olhos. Kurama. Estou cansado. Vá dormir, Kit. Estou aqui. Tem certeza que? Sim, estarei sempre aqui com você. Kurama disse suavemente. Essa foi a última coisa que ela ouviu antes que a escuridão a cumprimentasse. Meses depois desse dia, Naru ficou paralisada de choque quando finalmente conseguiu se ver no espelho. Aproveitando-se do fato de que agora ela era capaz de controlar seu novo corpo e agora capaz de andar, Naru foi até onde sabia que havia um espelho só porque estava curiosa sobre sua aparência atual. Ela sabia que por ser agora filha de outro casal e não mais filha de Minato e Kushina, ela certamente pareceria diferente. Mas ela não esperava que sua aparência atual fosse assim. O que é isto? Você parece feio. Kurama comentou duramente. Isso é um assunto sério, Kurama. Eu pareço uma mistura de mim e Sasuke. Como eu disse, feio. Naquele espelho havia uma menina de apenas 1 ano com um par de grandes olhos azuis. E também havia 3 linhas finas em suas bochechas rechonchudas. Em suma, ela parecia a mesma. Adorável. E ela gostou bastante de ter as semelhanças com seu antigo eu. Exceto pelo cabelo preto. Sim. Embora ela mantivesse o mesmo tom de azul para a cor de seus olhos e também para sua marca de bigode, ela aparentemente não tinha a mesma coloração de cabelo de seu Papa Minato. Em vez disso, ela tinha cabelos completamente escuros. Não muito longe dela, uma mulher musculosa com longos cabelos cacheados laranja olhava confusa para o bebê que continuava carrancudo para seu próprio reflexo no espelho enquanto tentava agarrar seu cabelo. Por que o pirralho de Garp é tão estranho? Ela pensou consigo mesma, antes de sair para preparar comida de bebê para o pirralho. 3 anos depois. East Blue é um dos 4 mares. A sala inteira foi tomada pelo som da voz infantil de Naru enquanto ela continuava a ler um livro que continha as informações básicas deste mundo. Aos 3 anos, ela já falava e lia a língua das pessoas deste mundo. Foi tudo graças à sua mentalidade de adulta e à sua forte recusa em usar a fala infantil para interagir com outras pessoas que ela conseguiu estudar de verdade desde a infância. Enquanto ela lia o texto o mais devagar que podia de propósito, ela podia sentir 2 pares de olhos queimando buracos na parte de trás de sua cabeça. Fingindo estar alheia, ela fez o possível para ignorá-los. Na porta, 2 pessoas estavam ocupadas conversando enquanto olhavam para a pirralha de 3 anos que estava muito imersa em sua leitura para notá-los. Pensar que ela já é capaz de ler tão cedo, disse Garp. Sim, o pirralho começou a ler alguns meses atrás. Na verdade, estou bastante impressionado. Dadan comentou. Bem, é claro. Ela é minha neta afinal. Bavalhahaha. Garp se gabou antes de elogiar a mulher por fazer um trabalho tão bom em criar sua neta para ser uma pessoa alfabetizada, apesar de ter sido criada sob os cuidados de um bando de bandidos rudes da montanha. Oh, claro! Naru não é tão difícil de cuidar, alhalharralha. Dada riu nervosamente. Na verdade, ela não podia dizer a esse homem que ninguém na casa era aquele que ensinava a pirralha algo útil além de dizer a ela para não chorar e causar confusão na casa. A própria pirralha era tão esperta que conseguia cuidar de si mesma mesmo sem ninguém por perto para supervisioná-la. Aquele garoto literalmente aprendeu a ler sozinho. Por sua conta. Então tenho certeza que você pode cuidar de outro, certo? Garp de repente colocou a mão no ombro da mulher. Lento demais para processar as palavras do homem, Dada piscou. E? Mais tarde. Quem é, vovô? Naru perguntou com uma imagem perfeita de uma criança inocente sem noção enquanto olhava para Garp com seus grandes olhos azuis brilhantes.
antes de voltar sua atenção para o bebê chorando que o velho trouxe do nada. Dada, por outro lado, parecia que metade de sua alma havia desaparecido no nada enquanto ela ia beber sua cerveja para se acalmar. De agora em diante, ele será seu irmão mais novo. Gap anunciou de repente. Intrigada, Naru cutucou a bochecha gordinha do bebê suavemente com o dedo. Qual o nome dele? Ace. Gap respondeu. O nome dele é Ace. Você pode cuidar dele, certo? Agora que você é uma irmã mais velha, é sua responsabilidade cuidar do seu irmãozinho, protegê-lo e ensiná-lo a ser uma boa pessoa. Naru pensou que essas coisas eram naturalmente o que um irmão mais velho deveria fazer. Então ela acenou com a cabeça milímetro. Não se preocupe, Naru irá protegê-lo. Ela também não esqueceu de responder de forma tão fofa, para grande desgosto de Kurama. Ela estava se divertindo muito fingindo ser uma criança humana inocente, ele pensou. Naru. Sim, vovô. Gap olhou para esta neta, como se estivesse procurando por algo. Naru notou que a maneira como ele olhava para ela havia mudado repentinamente. Era como se ele não olhasse mais para sua preciosa neta, mas em vez disso ele estava olhando profundamente em seus olhos como se estivesse tentando intimidá-la apenas com sua presença. Esquecendo-se de que ela deveria ser uma criança inocente e fofa, de apenas 3 anos, Naru encarou de volta como se dissesse que ela não estava com medo de seu olhar severo só porque ele era um vice-almirante maldito que era temido por quase todos os outros. Sim, este velho aqui era um indivíduo muito importante. Monk de Gap foi um dos 2 estranhos que ela viu quando abriu os olhos pela primeira vez, 3 anos atrás. O outro deveria ser seu pai, a quem ela não via desde aquela noite. Parecia que seu pai realmente a abandonou aos cuidados de seu próprio pai, que no final jogou sua responsabilidade para o líder de um grupo de bandidos da montanha que vivia na montanha. Naru não perguntou a Gap ou a ninguém sobre seu pai. Ela também não planejava perguntar sobre a mãe que deu à luz seu corpo. Ela sabia que este mundo era tão perigoso quanto o mundo Shinobi, e a possibilidade de morrer devido ao parto era um caso normal em ambos os mundos. Então ela não perguntou. E ninguém se esforçou para dizer nada a ela também. Você quer se tornar um fuzileiro naval? Gap perguntou de repente. Ela piscou para ele. Marinha. Como você? Sim. Tornar-se um fuzileiro naval como eu pode lhe dar o poder de proteger aqueles que não podem se proteger. Você pode até proteger a si mesmo e a seu irmão usando o poder do fuzileiro naval. Aqui, a Força Marinha era o poder militar do governo mundial. Garp era o vice-almirante da Força Naval que era muito respeitado e também temido por todos. Ela ouviu que Garp tinha sido oferecido várias vezes para passar para um posto mais alto, mas estranhamente, ele recusou. Se eu me juntar à Marinha, eu tenho que ouvir alguém. Bem, sim. Então, eu não quero. Ela recusou sem rodeios, antes de retomar sua atenção de volta para Ace. Por causa disso, ela perdeu o brilho de conhecimento e compreensão nos olhos do velho. Ah! E por que isso? Naru fez uma pausa no que quer que estivesse fazendo, então sem se virar para olhar para o velho, ela deu sua razão. Porque eu não quero ser controlada por ninguém. Logo depois que essas palavras saíram de sua boca, Naru se arrependeu de sua resposta imediatamente. O que um garoto de 3 anos que nem havia saído da serra sabia sobre ser controlado ou não? Ela deveria ser uma criança sem noção, pelo amor de Deus. Mas, inesperadamente, ela ouviu a familiar risada estrondosa do velho e sentiu uma pressão repentina no topo de sua cabeça. Ela olhou para cima e viu o rosto sorridente de seu avô. Acariciando o cabelo dela, ele disse: tudo bem, contanto que você não se torne uma pirata, você pode fazer o que quiser. Você pode até conquistar o mar inteiro se quiser. Bavalhaha. Então o homem saiu, levando consigo sua risada enquanto ela desaparecia lentamente na noite. Silenciosamente, Naru tocou sua cabeça, e um sorriso lentamente adornou seu rosto. Então ela riu ao sentir um calor dentro de seu coração. Até mesmo o bebê, Ace, de repente soltou uma risadinha fofa enquanto eles aproveitavam o momento juntos.
Diga-a, mantendo a colher mais perto de seu rosto. Naru persuadiu Ace a abrir a boca para que ela pudesse alimentá-lo com o mingau que Dogra havia feito antes. Ace obedientemente abriu a boca e logo em seguida pôde sentir o sabor fantástico de uma comida sólida, ao invés do habitual leite que costumava beber. Delicioso, né? Naru sorriu calorosamente para seu irmãozinho. Seu sorriso se alargou quando Ace riu enquanto acenava com os punhos minúsculos no ar, derretendo seu coração com a visão fofa. Eu me pergunto se Tachi também se sentia assim quando Sasuke era um bebê. Ela pensou aleatoriamente, recebendo uma bufada de uma certa raposa quando mencionou os irmãos Uchiha. Ela o ignorou em favor de dar toda a sua atenção para Ace. TCH. Agora que você tem aquele pirralho, você não quer nem falar comigo agora. Kurama bufou, sentindo-se insatisfeito por estar sendo ignorado por seu próprio Jinchuriki. Não seja tão infantil, Kurama. Ela balançou a cabeça mentalmente com o comportamento infantil da Kyuubi. Ace é apenas um bebê. Claro que preciso me concentrar nele. Fazia quase um ano desde que Ace estava morando com eles, e ele havia conquistado seu coração completamente. Aproximando-se dela de mais ninguém, Naru também se perguntou se o garoto realmente tinha uma ansiedade de separação, já que começava a chorar sempre que ela o deixava, mesmo que por um minuto. Ela não queria que Ace se sentisse sozinho. Ela esperava que houvesse algo que pudesse fazer para que seu irmãozinho não se sentisse tão ansioso sempre que ela se separasse dele. Talvez ela pudesse encontrar uma companheira para ele. O que você acha de um gato para ele, Kurama? Não me pergunte. Mais um ano depois. Naru tinha 5 anos e Ace já tinha 2. Era madrugada e Naru estava tentando fazer Ace dormir, quando ouviu uma forte batida na porta. Ficando curiosa, ela saiu do quarto assim que teve certeza de que Ace já estava dormindo com Neko-san, seu pelúcia ao seu lado. Alguém estava batendo na porta, e como parecia que ninguém mais abriria a porta tão cedo, Naru decidiu ver quem era o visitante atrasado. Ela abriu a porta, apenas para ver seu avô, que ela não via há pelo menos 5 meses, parado diante dela. Vovô! Naru! Como você ainda está acordado? Piscando, ela perguntou, o que você está fazendo aqui? No meio da noite nada menos. Você poderia ter vindo amanhã. Que tratamento frio! Gap comentou, mas não parecia nem um pouco ofendido. Afinal, já era tarde e os pirralhos já deveriam estar dormindo. Olhando além de Gap, Naru avistou alguém parado não muito atrás do velho. Quem é aquele? Sem saber o que dizer, o homem misterioso tossiu sem jeito. Olá! Com seus olhos afiados, como ela poderia não notar a tatuagem vermelha no lado direito de seu rosto? Aquele era o pai dela bem ali, tudo bem. O suposto pai que ela não tinha visto nenhuma vez durante os últimos 5 anos, desde que ela abriu os olhos pela primeira vez. Mas é claro que ela não deveria reconhecê-lo, já que este deveria ser o primeiro encontro deles. Então ela passou por Gap e parou diante dele. Ambos acabaram se encarando. Naru com sua curiosidade infantil em seus grandes olhos azuis, e aquele rosto familiar que o lembrava de alguém. E Dragon com sua própria expressão desajeitada em seu rosto severo enquanto se perguntava como cumprimentar sua própria filha. Pai e filha se entreolharam e ambos se recusaram a quebrar o contato visual primeiro. Se ele achava que seu olhar iria assustá-la, então lamento dizer que isso nunca aconteceria. Não brinque! Ela havia enfrentado tantos lunáticos antes. Seu olhar por si só não seria capaz de afastar sua teimosia. Com esse pensamento em mente, ela o encarou ainda mais. Ou para ser exato, ela estava realmente olhando para ele. Em sua mente, ela parecia ter uma aparência feroz, esquecendo que seu corpo tinha 5 anos e não 23. Portanto, ela só parecia fofa aos olhos deles. Bavalhahaha! Vocês dois terminaram? Gap perguntou, interrompendo-os em sua disputa de olhares. Ele estava claramente se divertindo com a estranha interação entre os dois. Quem é esse homem, vovô? Esse é o seu pai. O vice-almirante admitiu sem rodeios enquanto enfiava o dedo no nariz. O dito pai estremeceu com a franqueza de seu velho, e quase se encolheu quando se deparou com o olhar crítico de sua própria filha,
como se ela o estivesse questionando por estar aqui. Seu pai havia mencionado a ele antes que esta filha era um prodígio e bastante sensível com seu próprio ambiente. Até agora, ela nunca perguntou a ninguém, seja seu avô ou dada, quem era seu pai ou mãe ou por que seus pais nunca estavam aqui ou ali para ela. Dragon estava arrependido, mas não podia ser ajudado. Escondê-la aqui seria a opção mais segura. E trazê-la com ele também não era a melhor solução. Daí, por que ele veio a seu pai para obter ajuda? Afinal, não importa o quanto o velho fuzileiro o desaprovasse, o sangue ainda era mais espesso que a água. Além disso, ele pode estar errado, mas seu filho não. Ignorando o olhar vindo de seu pai, Dragon disse sem jeito sim. Eu sou seu pai. Você cresceu desde a última vez que te vi. Ele estremeceu com suas próprias palavras. Claro que ela cresceu. Já se passaram 5 anos. E com base no olhar inexpressivo de sua filha, ela também pensou o mesmo. Então por que você está aqui agora? Dragon sentiu como se seu coração tivesse sido esfaqueado repetidamente com a faca mais afiada do mundo com as palavras dela. Mas seu rosto permaneceu calmo. Mas por dentro ele estava pensando em como deveria responder à pergunta dela. Mesmo que seu pai dissesse que Naru era bastante madura para sua idade e poderia aceitar qualquer comentário, ele ainda não sabia como responder à pergunta dela. Quanto a Naru, ela estava tendo sua própria conversa com Kurama. Eu não acho que haja algo ruim sobre esse cara. Ele está limpo. Ele não se sente mal. Quando se tratava do assunto de sua família neste mundo, as únicas pessoas que ela realmente poderia chamar de família eram Ace, vovô, apesar de ele sempre ter que sair devido ao trabalho, e a família Dada. Ela não perguntou sobre os pais porque aprendeu a não procurar algo que nunca existiu desde o início. Curiosidade era a única coisa que a fazia pensar sobre seus pais de vez em quando. Por que o pai foi embora? Onde estava a mãe? Ela morreu. Naru queria perguntar, mas vendo a dor mal escondida nos olhos de seu pai, ela conteve a língua. Ela teve a sensação de que o assunto de sua misteriosa mãe deveria ser um assunto delicado para seu pai. Tendo feito essa pergunta, nem Dragon nem Gap conseguiram dizer nada enquanto trocavam olhares um com o outro. Os olhos de Garu estavam dizendo para ele responder a sua pergunta, mas de repente houve um súbito som de choro que pôde ser ouvido, assustando os três. Principalmente Naru. Esse tipo familiar de choro não me diga. Seus olhos vagaram automaticamente em busca da origem do choro até que seus olhos brilhantes pousaram no pequeno embrulho embrulhado em um pano azul que estava descansando no braço de seu pai. Como ela poderia perder isso? Em nome de Uchiha Madara, você está brincando comigo. Tem outro. Até Kurama gemeu. Já havia aquele pirralho que não parava de se agarrar ao seu Jinchuriki, agora havia outro. Vendo que sua filha finalmente percebeu o embrulho em seu braço, ele pigarreou e tentou explicar. Este é o seu irmão mais novo. Ele nasceu recentemente, e seu nome é Luffy. Naru ficou em silêncio. Dragon ficou em silêncio devido ao silêncio de Naru. Garp ficou em silêncio devido ao silêncio deles. Mais tarde. Cuide disso também, Dada. Garp riu enquanto empurrava o bebê para os braços da mulher antes de se afastar. Esperando que Dada surtasse, Naru ficou um pouco desapontada quando a mulher apenas olhou perplexa para o bebê, seu novo irmãozinho Luffy, antes de soltar um suspiro ao aceitar seu destino. Parecia que a mulher estava começando a aceitar seu súbito papel de mãe desde que ela conseguiu Ace depois de 3 anos com Naru. Ela nem foi paga para fazer isso. Maldito seja, Garp. Yos. Eu consegui. Na floresta, Naru conseguiu criar um Kage Bunshin em sua primeira tentativa, dias depois de conseguir acesso ao seu chakra. Ela já havia planejado começar o treinamento adequado assim que atingisse a idade apropriada para começar. E ela achava que 8 anos era uma boa idade, considerando que as crianças vão para a academia aos 8 anos. Antes disso, ela havia começado alguns treinamentos de taijutsu para aumentar sua resistência física e resistência. O que na verdade era uma coisa boa, porque ela não esperava que Gap se interessasse repentinamente em treiná-la. Depois de ver que ela havia demonstrado um bom potencial para ser uma lutadora,
o vice-almirante assumiu a responsabilidade de treiná-la quando se tratava de treinamento físico. Escusado será dizer que Naru ficou honestamente surpreso ao vê-lo usando apenas força bruta sozinho para levantar uma pedra que era 100 vezes maior que ele. Aquele cara era um monstro. E ela não podia sentir nenhum chakra vindo dele também. Na verdade, Naru não sentiu nenhum chakra deste mundo. Havia algo ao seu redor que parecia bastante semelhante a um chakra, mas ao mesmo tempo não parecia o mesmo. Ela ainda estava tentando descobrir com que tipo de energia natural ela estava cercada, e felizmente não dava nenhum dano ao seu corpo. Por outro lado, treinar com Garp realmente testou seus limites, porque ele não teve nenhum pingo de misericórdia quando estava dando aqueles socos nela. Mas ela teve que admitir que por causa daqueles treinos extremos com Garp, ela melhorou bastante. Ao mesmo tempo, ela também estava se divertindo muito. Seu avô trabalhava para este governo mundial e também tinha uma posição importante na força naval, o que significava que ele tinha que sair com frequência por tanto tempo por causa de suas funções. Naru entendia isso, por isso ela sempre o recebia com um sorriso caloroso toda vez que ele voltava para casa. Para ela, Garp era um pouco uma mistura entre Ero Sennin e o velho Okage. Ele deu a ela o calor de ter uma família. Especialmente depois que Luffy entrou em sua vida, ela pensou que sua família aqui havia crescido, e todos os dias eram divertidos quando ela estava com eles. Pensando em seus irmãos, Naru sorriu. Depois disso, assim que terminou os exercícios de chakra, ela voltou para casa. Assim como quando ela passou pela porta, ela foi saudada com a visão do Ace de 6 anos que carregava um risonho Luffy de 3 anos nas costas. Naru. Neishan. Tem alguma coisa? Dada perguntou do outro lado. Eu os deixei lá fora. Ela respondeu enquanto tirava Luffy de Ace antes de colocar o menino mais novo cuidadosamente em seus braços. Anteriormente, ela saiu para caçar antes de ir para seu campo de treinamento pessoal. Dada assentiu e instruiu os outros caras a prepararem o jantar, o que eles obedeceram obedientemente. Ouvindo um tumulto do lado de fora enquanto eles se maravilhavam com os animais que ela caçava, Dada ordenando a todos e seus 2 irmãos mais novos rindo com ela, Naru sentiu um calor em seu coração. Então é assim que se sente quando se tem uma família, ela pensou alegremente. E claro, você também faz parte dessa família, Kurama. Kurama bufou. TCH. Não me coloque no mesmo nível que o resto dos humanos. Eu sou maior que eles. E Naru riu de sua resposta infantil. Os anos se passaram e Naru tinha agora 10 anos. Olhando para seu reflexo enquanto penteava seus longos cabelos negros, não importa quantos anos se passaram, ela ainda não conseguia acreditar que de todos os corpos em que ela poderia reencarnar, ela só tinha que ser uma Ravenete. Não que houvesse algo de errado com sua aparência, na verdade. Acontece que, toda vez que ela se olhava no espelho, ela se lembrava instantaneamente de sua vida passada. Se ela tivesse um par de olhos vermelhos em vez de azuis, ela seria a réplica exata de seu eu paralelo, Mema. Você já se perguntou por que e como eu ainda poderia ter meu chakra, ou como você ainda pode estar aqui comigo, Kurama? Ela perguntou de repente. Por quê? Você não gosta da minha presença aqui? Sem responder, Kurama respondeu com uma pergunta. Claro que não. Ela negou rapidamente. Se uma coisa pela qual ela era muito grata era isso, Kurama estava aqui com ela, mesmo que ela sentisse que isso não deveria ser possível. Era apenas isso, a existência de seu chakra quando nenhum outro ainda fazia questionar tudo. Claro que era um mundo diferente, mas isso ainda não explicava por que Kurama poderia estar aqui. Mas eu estava apenas curioso, sabe? É estranho que você seja o único aqui, quando os outros não. Uma vez, ela tentou conectar sua consciência e sentir a presença dos outros 8, mas não sentiu nada. Ela só podia sentir Kurama. Foi por isso que ela pensou que apenas ela e a Kyuubi estavam presas neste mundo. Ela tentou relacionar a presença de Kurama aqui com quaisquer eventos que aconteceram em sua vida passada que poderiam causar isso, mas ela ainda não conseguia descobrir. Se ela se lembrava corretamente, ela morreu por causa de uma perda excessiva de sangue por ter seu braço direito destruído. Para ser justo, Sasuke também perdeu o braço esquerdo na batalha final.
Ela até lembrou que eles tiveram que esperar por tanto tempo antes que Sakura e Kakashi Sensei pudessem encontrá-los. E quando fizeram, já era tarde demais para ela ser salva. Pensando em Sasuke, Naru esperava sinceramente que o bastardo realmente sobrevivesse. No entanto, por mais que ela o amasse como uma família, ela não queria vê-lo novamente. Ao contrário do que todos pensavam, ela realmente percebeu que a amizade entre eles era tóxica, mas era ela quem não queria desistir dele. Naru não queria vê-lo morrer tão cedo, especialmente quando ele finalmente admitiu suas perdas e falhas e finalmente concordou em abrir mão de sua vingança. Ela acreditava que ele também merecia uma segunda chance de se redimir. E ela sabia que Sakura e Kakashi Sensei estariam lá para ajudá-lo. E por causa disso, ela não queria vê-lo tão cedo. Mas isso também porque Naru queria deixar sua vida passada e viver sua nova vida como alguém novo, sem estar preso à sua vida passada. O sol está quase nascendo. É melhor você se apressar antes que esses dois pirralhos acordem. Kurama disse solenemente. Ele podia sentir que seu Jinchuriki estava começando a se perder em suas memórias, e isso era a última coisa que ele queria. Ao ouvir suas palavras, Naru olhou pela janela e viu que o sol estava realmente começando a nascer. Ela imediatamente prendeu o cabelo em um rabo de cavalo alto antes de caminhar silenciosamente em direção à janela, tomando cuidado para não acordar seus irmãos que dormiam profundamente um ao lado do outro. Dando uma breve olhada em Ace e Luffy, ela então pulou pela janela para começar o dia. Não muito tempo depois, ela chegou ao seu campo de treinamento habitual, cercada pela natureza. Convocando um monte de clones das sombras, ela começou o dia passando por alguns exercícios de controle de chakra que aprendeu com Kakashi Sensei e Yamato Taisho. Estando aqui por 10 anos, Naru aprendeu o que podia aprender sobre este mundo. Como alguém que não sabia como tudo funciona aqui, Naru começou a fazer sua própria pesquisa depois de dominar o idioma. Ela aprendeu lendo artigos que foram comprados por Dada e os livros que foram lidos por Magra. Às vezes, o próprio Garp trazia um monte de livros sempre que voltava do trabalho. Aquele velho estava mais do que feliz em ensinar-lhe tudo sobre o que ela deveria saber. Através de Garp, ela aprendeu sobre a Grand Line, as pessoas de diferentes raças e culturas, criaturas estranhas e lugares que ela nunca soube que poderiam existir. Ela ficou intrigada com esse mundo estranho e pensou que esse mundo era realmente mais interessante do que o seu próprio mundo. Pirataria, Seakins que diziam ser ainda maiores que um biju, e até mesmo sereias existiam. Que legal isso! Além dos humanos, havia também aqueles que nasceram, cresceram e viveram no fundo do mar. Eles eram conhecidos como tritões e homens-peixe. Ela tinha visto como eles deveriam ser baseados naquele único livro que ela havia lido antes, e ela não podia deixar de pensar em Oshigaki Kizami, e aquela garota que ela lembrava de seu nome era Izaribi. Ela lembrou que Izaribi foi capaz de se transformar em um homem-peixe devido ao experimento cruel feito a ela. Enquanto Naru não tinha certeza sobre Kizami, ela tinha certeza de que ele também poderia ser considerado um tubarão homem-peixe devido à sua aparência. Naru não sabia muito sobre ele, então ela não tinha certeza se sua aparência era porque ele nasceu assim, ou ele tinha uma Kekai Genkai que poderia se transformar em um homem-peixe. Seja qual for o caso, Naru desejou visitar esta Ilha dos Homens-Peixe um dia. Não era apenas a ilha submarina, mas ela também queria viajar para todos os lugares e se deixar levar. Pela primeira vez em sua vida, ela estava tão animada para começar sua nova vida com sua nova liberdade. Ela não precisava se preocupar em ser qualquer coisa que as pessoas quisessem que ela fosse. Ela não precisava atingir a expectativa de todos porque ninguém aqui estava esperando que ela fizesse algo grande de qualquer maneira. Porque ela era apenas uma ninguém do mar mais fraco do mundo. Por causa disso, ela podia fazer o que quisesse, e não precisava conseguir nada apenas para chamar a atenção e a aprovação de alguém. E porque ela era uma ninguém sem identidade especial, ela não tinha que ser responsável por nada que não fosse de sua conta. Ela teve o suficiente como Uzumaki Naru. Ela não era mais ela. Ela não era mais a Shinobi de Konoha, e ela certamente não poderia ser conhecida como a Jinchuriki de Konoha, já que Biju nem existia aqui. Portanto, ela não precisava se preocupar com nenhum homem insano ou vingador teimoso para perseguir,
ou mesmo uma misteriosa organização cheia de ninjas desonestos que queriam capturar seu parceiro Biju para satisfazer seus desejos egoístas e ameaçar seu precioso povo e todo o mundo Shinobi. Nunca mais. Não mais. Mesmo que houvesse um homem tão louco ou uma organização misteriosa que, bem, isso era lamentável, porque isso não seria da conta dela. Os fuzileiros navais poderiam lidar com isso. Desta vez, ela se certificaria de que não haveria nada que pudesse ficar em seu caminho. Porque esta era sua chance. Sua chance de viver sua vida como ela desejava. Uma vez, ela foi altruísta o suficiente para dedicar sua atenção e toda a sua vida para sua aldeia, porque isso era o que se esperava que ela fizesse. Ela treinou para ficar mais forte, para que pudesse proteger a vila e seu precioso povo, mesmo ao custo de sua própria vida. Porque esse era o jeito de um ninja. Arriscar sua vida pelo bem da aldeia. Naru não se arrependeu disso, mas desta vez foi diferente, pois ela não nasceu em outra aldeia escondida. Em sua vida passada, tornar-se uma ninja era sua escolha. No entanto, ela não escolheu ser um recipiente humano para um biju. Mesmo assim, ela aceitou seu papel como Kyuubi Jinchuriki como o que se esperava que ela fizesse. Embora ela não tenha sido tratada tão mal quanto seus outros Jinchurikis, o fato de ela ser uma ama para sua aldeia era um fato que não podia ser mudado. E desta vez, ela usaria essa segunda chance para encontrar um novo propósito na vida e encontrar um modo de vida que ela nunca havia pensado antes. A jornada de Uzumaki Naru havia terminado. Agora seria o início de Monkey D. Narus. Saltando árvore por árvore com um javali morto em uma mão, Naru ficou impressionada com o quanto ela havia alcançado em comparação com a anterior. Claro que foi tudo graças às memórias de sua vida passada. Um dos benefícios de começar seu treinamento meticulosamente em uma idade tão precoce foi que ela ficou muito mais forte do que em sua vida anterior, com a mesma idade. Era bom dizer que a atual dela era muito melhor que até mesmo um Genin Uzumaki Naru. Com a ajuda de seus clones, ela conseguiu obter as habilidades aceitáveis para controle de chakra com apenas 10 anos de idade. Pelo menos pode-se dizer que não foi tão ruim quanto quando ela não conseguiu executar um único clone ranked na academia. Mas com seus clones sólidos, qual era a utilidade de um clone ilusório normal de qualquer maneira? Naru não estava tão apressado em ficar mais forte. Não era como se ela tivesse que lutar contra um inimigo forte no futuro, então ela estava bem relaxada experimentando um novo jutsu e improvisando seus outros jutsus. Além disso, conhecer tantos jutsus de alto nível não significava que ela poderia usá-los imediatamente. Havia uma diferença em saber como fazê-lo, e realmente ser capaz de fazê-lo. Por exemplo, ela sabia como fazer o Rasen Shuriken, mas isso não significava que seu corpo jovem seria capaz de lidar com o estresse de usar esse jutsu. Além disso, ela também estava tentando se adaptar à pura energia ao seu redor. Um dia, ela percebeu que quando ela estava usando seu chakra pela primeira vez aqui, ela poderia usar a energia natural ao seu redor da mesma forma que quando ela estava usando a energia natural no mundo anterior. Escusado será dizer que ela estava maravilhada e mal podia esperar para ver se ela poderia usar o modo sábio com a energia natural por aqui. Ela poderia fazer isso mais tarde. Sem pressa. Ela tinha anos pela frente para treinar seu corpo como queria. Meditando sobre os pensamentos, ela percebeu que estava quase em casa. Caçar depois do treino era o que ela sempre fazia todos os dias. Também era bom que os animais aqui fossem ainda maiores e mais fortes do que os animais que ela encontrou na Floresta da Morte. Selvagens e perigosos, eles se tornaram seus parceiros regulares. Claro que eles não podiam ser comparados ao seu parceiro de treino favorito, Gar. Como ela disse, aquele homem era um monstro. O fato de que ela não morreu de todos os ataques dele foi tudo graças à sua agilidade e sentidos para se esquivar. Um dia, o velho perguntou se ela sabia alguma coisa sobre essa coisa chamada aqui, para sua confusão, porque ela nunca tinha ouvido falar dessa coisa antes. Vendo que ela estava genuinamente confusa, Garp explicou a ela sobre aqui e até demonstrou a ela como usá-lo. Em conclusão, aqui era apenas mais uma versão do chakra deste mundo. Ambos tinham as mesmas funções e os mesmos sentimentos. A única diferença era que as pessoas aqui não eram tão dependentes de aqui como os ninjas do mundo Shinobi faziam,
enquanto o chakra era sua força vital e ela precisava desbloquear sua bobina de chakra em tenra idade para ter acesso a ela. Aqui não era o mesmo que chakra. Todos tinham energia espiritual, mas aqui não era necessário para eles sobreviverem. Qualquer um poderia aprender aqui, não importa a idade. E eles não usavam aqui como as pessoas das nações elementais utilizavam seu chakra. Não, eles só usaram aqui para fortalecer seu ataque, assim como seu avô Gap usou aqui para tornar seus socos ainda mais fortes. Ela tinha visto seu braço inteiro ficar preto brilhante enquanto ele usava seu aqui. Ele disse que esse tipo de aqui era chamado de Buzushoku aqui. Foi basicamente como Sakura e Tsunade Bayashan usaram seu chakra para ganhar sua super força. Esse tipo de aqui também pode ser usado para fortalecer suas armas e defesas. O segundo tipo era Kenbunshoku aqui. Assim como ela usou seu chakra para sentir a presença, emoções e intenções das pessoas, as mesmas coisas também podem ser feitas usando esse tipo de aqui. Foi também porque ela foi capaz de evitar os ataques de Gap que ele pensou que ela de alguma forma conseguiu despertar seu aqui. No entanto, ela não negou suas palavras. Ser capaz de usar aqui era uma cobertura perfeita para suas habilidades avançadas. E o último foi ao Shoku aqui, que era um tipo raro de aqui que apenas alguns milhões podiam usar. Infelizmente, Gap não deu mais detalhes sobre esse aqui. Mas ela notou que a maneira como ele olhou para ela naquele dia era definitivamente diferente, para sua confusão. Vovô disse que ele vai voltar em breve. Eu me pergunto quanto tempo serei capaz de resistir contra ele desta vez. Ela pensou. Se você for derrotado novamente, ficarei tão envergonhado de chamá-lo de meu Jinchuriki. Ei! Você não pode me culpar. Aquele cara é muito mais forte do que eu. Você pode sentir a força dele também, certo, Kurama? Kit, não é impossível para você vencê-lo um dia. Ele a encorajou, para sua surpresa. Mas você está realmente certo. Eu posso sentir a tremenda quantidade de poder dele. Mais especificamente, seu poder bruto. Não era apenas seu poder bruto sozinho, mas até mesmo sua presença e aura eram dignas de serem notadas pelo Kyuubi. É muito interessante por aqui, não é? Você pode imaginar que lá fora existe uma criatura ainda maior que você. Talvez até 100 vezes mais. Ela o provocou com um sorriso. Não importa quão grandes são as criaturas chamadas Seakins, que os livros dizem ser. Eu não vou ser facilmente derrotado por uma criatura que não pode nem falar. Kurama declarou com altivez. Havia uma pitada de aborrecimento e orgulho que ela podia detectar apenas em sua voz. Eu gostaria de ver com meus próprios olhos o quão fortes as criaturas estão aqui. Então, para o nosso bem, você pode muito bem deixar este lugar mais cedo. Apenas por quanto tempo você pretende ficar aqui de qualquer maneira? Em breve, Kurama. Ela respondeu com os olhos brilhando de determinação. Não era como se ela não quisesse deixar este lugar mais cedo, mas ela pensou que era melhor se ela pudesse esperar pelo menos mais alguns anos. Como ela disse, não havia pressa. Ela deveria aproveitar sua infância com seus irmãos antes de começar sua jornada. Além disso, ela também tinha seus próprios planos. Agora não é a hora certa. Me dê mais 2 anos, então podemos viajar para Grand Line. Ela disse, recebendo um bufo da velha raposa mal-humorada até que não houvesse mais nada que ela pudesse ouvir de sua cabeça. Esse foi o fim da conversa deles. Só então, ela viu a casa familiar em que ela cresceu. Diminuindo seu movimento, ela pousou graciosamente em frente à porta aberta. Deixando o javali morto do lado de fora, ela entrou. Você finalmente voltou. Naru virou-se para o lado e viu uma enorme mulher masculina com cabelos laranja sentada no chão enquanto fumava um cigarro. Esta foi a mulher que a criou desde a infância até agora. Apesar de seu jeito rude e vulgar de falar, ela era realmente uma pessoa legal. Ela também era líder de um grupo de bandidos da montanha. Dado encaracolado. Naru tinha boas opiniões sobre ela. Sim, eu peguei um javali mais cedo. Seria bom se pudéssemos comer um pouco de carne assada esta noite. Ela sugeriu. Ao notar a falta de barulho na casa, soube que seus 2 irmãos não estavam ali. Onde estão os garotos? O de sempre.
Dada encolheu os ombros enquanto olhava para a jovem que ela foi forçada a cuidar ao lado de outros dois pirralhos problemáticos. Estou surpreso que vocês três não voltaram juntos. Normalmente, esses dois pirralhos estariam seguindo você em qualquer lugar que você vá. Hoje não. Eu preciso de alguns momentos sozinho para mim também, sabe? Além disso, com eles ao meu redor, não há como terminar meu treinamento sem problemas. Treinando, treinando, treinando. Tudo o que você faz é treinar pra caramba. Espero que você não tenha destruído outra parte da floresta ou então eu receberia outra reclamação do prefeito da cidade por sua causa, sua maldita garota. Dada a repreendeu com uma carranca. Isso foi apenas uma vez. Naru fez beicinho para ela, antes que ela parasse por um momento e sorrisse para a mulher mais velha. Além disso, se eu quiser destruir a floresta vou fazer isso com um bang alto. Rindo para si mesma, ela saiu de casa antes que Dada pudesse importuná-la ainda mais. Usando seu chakra para localizar seus dois irmãos, uma risada escapou de sua boca quando ela saltou do chão e começou a pular de árvore em árvore, indo em uma determinada direção. Logo, ela chegou à beira de um rio, que era o local onde os três sempre passavam o tempo pescando. Seus dois encrenqueiros não estavam em lugar nenhum. Mas isso não significava que eles não estivessem em algum lugar por aqui. Na verdade, ela podia sentir a presença de Ace atrás daquela árvore a poucos metros de sua esquerda, enquanto Luffy nem se preocupou em esconder sua risada enquanto se escondia mal em um arbusto à sua direita. Ouvindo um silencioso 1,2,3, ela foi emboscada pelos dois enquanto eles soltavam um grito de guerra tão alto. Naru apenas ficou lá como uma madeira antes de simplesmente dar alguns passos para trás. Seu movimento repentino fez com que os dois batessem a cabeça um contra o outro com um alto tudo. Uv! Isso machuca. Você deveria se esconder melhor da próxima vez. Ela sorriu provocante para eles. Ace, que estava esfregando a cabeça, apontou o dedo para Luffy. É porque Luffy não se escondeu direito. Mas Ace, você poderia ter ficado mais quieto. Luffy respondeu com um olhar tão inocente que deixou o menino mais velho sem palavras e Naru riu ainda mais. Tudo bem, isso é o suficiente. Não me diga que vocês estavam apenas brincando e não pegaram nenhum peixe. Isso não é verdade. Eu tenho 3. Luffy disse com orgulho antes de ir buscar os peixes que conseguiu pescar. Ah! Ace exclamou com um olhar de orgulho enquanto exibia um peixe grande que tinha o dobro do seu tamanho. Olha o que eu ganhei, Naru! Eu também! Gritou Luffy quando ele voltou abraçando um total de 3 peixes que eram tão grandes quanto seu braço cada. Com um sorriso brilhante, ele perguntou a ela o que você conseguiu, Neisha. Eu tenho um enorme javali. Ela disse enquanto acariciava a cabeça dele, antes de ir bagunçar o cabelo de Ace, ganhando uma carranca fofa do menino de 7 anos. Esta noite, vamos comer um pouco de carne assada. Os meninos aplaudiram. Então Luffy perguntou onde você foi, Neisha. Você acabou de perder como eu e Ace pegamos o peixe com nossas próprias mãos. Você estava treinando de novo. Ace perguntou. Uhum. Ela acenou com a cabeça para Ace antes de se virar para olhar para Luffy. É Ace e eu, Luffy, não eu e Ace. Ponto. A resposta que ela recebeu foi um olhar que dizia foi isso que eu disse dele. Por que você não nos trouxe com você? Luffy fez beicinho. Sorrindo, ela disse, não se preocupe. Em breve, garanto que vocês dois também poderão receber algum treinamento. Confuso, Luffy perguntou o que ela quis dizer com isso enquanto Ace estava começando a ter um mau pressentimento. Você não sabe. Vovô está voltando para casa em breve. Ela afirmou com um olhar de inocência, como se não soubesse que esses dois tinham mais medo do próprio avô. E assim como ela pensou, quando os meninos ouviram a palavra vovô, seus rostos ficaram pálidos. Porque se vovô estivesse aqui, isso significava que eles receberiam o infame punho do amor.